Vamos para a segunda parte da prova de matemática Enem 2020, tá? Então nós temos aqui Enem 2020, prova de matemática. Bom, vamos começar aqui com a questão de número 16, conforme o nosso material que está anexo no vídeo abaixo. Nós temos aqui, questão número 16, diz o seguinte: um processo de aeração que consiste na introdução de ar num líquido acontece no seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1. Daí tem um desenho ali embaixo que eu já vou adiantar, tá? Já vou fazer o desenho aqui, ó, o tanque 1, tá? No formato de um prisma, tá? Aparece aqui para nós, certo? Então tem aqui o tanque 1. Fazer um esboço aqui, rápido aqui. Tem uma tubulação aqui do lado, passa pelo B, que provavelmente é uma bomba, né? E daqui sai outra tubulação, que vai passar em outros equipamentos aqui. O A1. Do A1 passa para o A2, o texto vai nos explicar isso tudo, né? Precisa esquentar a cabeça, vai passar pelo A2. E daqui sai outra tubulação que faz uma curva aqui. E parece cair num tanque 2. Tanque 2. Aqui é o tanque 1. Então ele está nos explicando que o tanque 1 faz passar pelo aerador A1, aeradora, que vai botar ar na tubulação, né? Que aumenta o volume do líquido em 15%. Então a bomba vai puxar, ó, retira o líquido de T1 e faz passar no aerador A1. E aqui tem um aumento de mais 15% no volume do líquido, botar V ali, do volume, certo? E em seguida pelo aerador A2, ganhando um novo aumento de volume. Então passa no aerador A2, passa mais 10% no volume. Ao final ele fica armazenado no tanque T2, que de acordo com a figura. Os tanques T1 e T2 são prismas retos, ó, os tanques T1 e T2 são prismas retos, com bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, tá? Tem comprimento C e largura L, certo? E a base do tanque 2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L, certo? Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido T2, o responsável deve saber a relação entre as alturas de coluna do líquido que sai do tanque 1, denotada por X. Então ele quer saber a relação da altura do tanque 1, que ele vai chamar de X. Então tem um nível aqui, ó, e o nível aqui é X, altura X, e a altura da coluna do líquido que chega em T2, que ele chama aqui de Y. Então ele quer saber a relação entre os dois aqui, né? Olhando as alternativas, está no formato Y é igual a alguma coisa X, né? Já passei o olho nas alternativas. Denominado Y. A equação que relaciona as medidas de Y e X vale quanto? Bom, aqui tem um primeiro ponto que o aluno pode errar. Ó, vai puxar o líquido aqui, vai aumentar 15%, depois mais 10%. Muitos alunos vão botar assim, aumentou 25%. Está errado. Por quê? Isso aqui é que nem juros acumulados, né? Vai aumentar 15%, depois 10% em cima do líquido que já tem os 15%. Então vai dar mais de 25% porque é acumulado, certo? Então a gente vai fazer por partes, certo? Primeiramente eu vou calcular o volume do primeiro reservatório. Como é um prisma, o volume é a área da base vezes a altura. Volume do tanque 1, área da base vezes a altura. Bom, a base é L vezes C, largura vezes comprimento, né? É um retângulo, então nós temos que o volume 1 vai ser L vezes C, vezes a altura que é X. Esse é o volume do tanque 1. Vai puxar o líquido, vai botar ar, vai aumentar o volume e vai chegar no tanque 2 com o volume 2, que vai ser área da base
vezes a altura. É a mesma forma porque são prismas, né? Área da base vezes a altura. Então, o volume 2, área da base vai ser base vezes a altura, né? É um retângulo. Então, aqui eu vou ter aqui 2L vezes C sobre 2 vezes a altura Y. Posso cortar 2 aqui, o volume do segundo tanque vai ser LC vezes Y. Eu tenho o volume do tanque 1 e tenho o volume do tanque 2. São iguais? Não, são diferentes. O volume do tanque 1 é diferente do volume do tanque 2. Por quê? Porque o volume do tanque 2 ele é maior do que o volume do tanque 1. Por quê? Porque é colocado ar, a bomba puxa o líquido do tanque 1, aqui é colocado mais 10% de ar, aumenta o volume em 10%, e é colocado o ar, aumenta mais 10%. Então, aqui que eu vou trabalhar para fazer essa relação. Se o volume 2 é maior do que o volume 1, volume 2 é maior do que o volume 1, de quanto? Quando aumenta 15%, algo aumenta 15%, eu pego e multiplico por 1,15. Da onde é que sai isso? Se aumenta 15%, já existe 100%. Já existe 100%, que chega aqui. Aumentou 15%, fica 115%. Pessoal, o que é 115%? É 115, já está dizendo esse símbolo, por cento, é dividido por 100. Então, 115 por 100 vai dar 1,15. Daqui que sai que o aumento de 15% eu multiplico por 1,15. 1,15. Quando passa no aerador 2, aumenta mais 10%. 10% multiplica por 1,1. Isso, mas de onde é que sai? Chega um volume e aumenta 10%. Então fica com 110%. Olha lá, 110% é 110 dividido por 100. Corta o 0, 11 por 10 dá 1,1. Então depois que ele passar daqui eu vou multiplicar por 1,1. Tá? Então eu vou ter aqui o volume 2, que eu já determinei aqui, ó, LC vezes Y. LC vezes Y é igual a 1,1 vezes 1,15 vezes o volume 1. O volume do reservatório 1 é LC vezes X. LCX. Corta L dos dois lados, corta C dos dois lados, tá pronto aqui, ó, Y é igual, vou fazer essa multiplicação vezes X. Quando eu fizer essa multiplicação, eu já vou ter a alternativa correta, tá? Como é que eu vou fazer 115 vezes 115, 1,15 vezes 1,1? Eu vou fazer aqui 115 vezes 11, que é mais fácil, ó. Esquece as vírgulas, tá? E depois eu vou contar quantas casas tem depois da vírgula. Nesse caso tem uma casa aqui no 1,1 e tem duas no 1,15. Vai dar 3 casas, eu ponho a vírgula. Então vai ter aqui, ó, 1 vezes o número de cima é o próprio número de cima. Então é uma conta rápida de fazer. Põe os tracinhos aqui, 1 vezes a parte de cima dá a própria parte de cima. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 6, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. Então eu vou contar quantas casas tem depois da vírgula. É 1,1 e 1,15. Tem 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 casas. Vai dar 1,265. Tá? Esta é a resposta. A gente vai procurar a alternativa correta. A gente tem a alternativa letra A de América. Tá? Bom, aqui a gente achou a resposta, mas o que isso significa, certo? Que com esses dois equipamentos aqui, um aumentando 15% e outro 10%, não aumentou 25%. Aumentou quanto? 26,5%. Ó, quando é 1,1 é 10%, 1,15, 15%, 1,265, 26,5%, tá? Vamos para a questão de número 17. Questão de número 17. Uma loja de material de construção vende 2 tipos de caixa d'água, a A e a B. Então nós temos a caixa d'água tipo A e a caixa d'água tipo B, certo? 2 tipos de caixa d'água. Ambas têm um formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. Então a gente tem 2 caixas d'água que têm o mesmo volume. E a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Observe que a caixa B é 25%, é 1/4 da altura.
25%. Se o aluno já sabe que 25% é um quarto da altura, ela é mais baixa. Consequentemente, ela vai ser maior de base, porque para ter o mesmo volume. Então, a caixa d'água do tipo A, ela tem um formato que eu estou imaginando assim, e a caixa d'água do tipo B, ela é mais baixa, consequentemente, ela tem uma base maior para dar o mesmo volume, certo? Então, agora eu vou para as informações, ó. Eu sei que aqui eu tenho uma altura que eu vou chamar de H, a caixa d'água tem uma altura H, e diz que a altura da caixa d'água tipo B é 25% da altura da caixa d'água A. Se lá é H, 25%, ó, 25% significa 25 dividido por 100. Simplificando isso por 25 em cima e embaixo dá 1, 100 por 25 dá 4. Então isso vai dar 25%, 1/4. Então aqui eu vou ter a altura H sobre 4, tá? Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A tem o raio que ele chama de R, então o raio da caixa d'água do tipo B vai ser quanto? Eu vou chamar de RB, poderia chamar de X. Quanto é que é o raio B da caixa d'água, certo? Bom, dá informação no início do exercício que o volume das duas caixas são iguais. Então, eu vou partir daqui, que o volume da caixa d'água de A é igual ao volume da caixa d'água B, certo? Pessoal, como é um cilindro, eu tenho que saber que o volume do cilindro é a área da base, que é uma circunferência, né? É o círculo, a área do círculo, πr², vezes a altura. Então, eu vou ter aqui, ó, para o volume de A, vai ser área da base vezes a altura. Para o volume da caixa d'água de B, área da base vezes a altura de B. Vamos botar a altura de B e a altura de A, certo? Qual é a área da base da caixa d'água tipo A? Era do círculo, πr². E o raio é R mesmo. Vai ser πr² vezes a altura de A, que é H mesmo, certo? Quanto vale a área da base da caixa BB? Também é um círculo, que é πr². Porém, eu não sei quanto é que vale esse R, eu vou botar aqui πrb². Isso que eu tenho que saber. Ele está perguntando quanto é que é o raio da caixa d'água B. E a altura da caixa BB é H sobre 4. Por que é H sobre 4? Porque eu chamei a altura da caixa d'água de A de H. Ó, a altura de A é H. A altura de B, ó, a altura de B vai ser a altura da caixa d'água A, que é H, dividido por 4, porque é 25% da altura, certo? Bom, daqui eu já posso cortar o π, que é mais fácil, corto o π dos dois lados, posso cortar o H dos dois lados, e esse 4 que está dividindo passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Então aqui eu vou ter 4r², 4r² é igual a RB², certo? Bom, eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu acho que é mais fácil, tá? Tirar a raiz quadrada daqui e raiz quadrada daqui. Aqui eu já corto, já tem o valor de RB, que é o que eu quero. E aqui, raiz de 4 dá 2 e raiz de R² dá R. Então, nós temos que o raio da caixa d'água B é o raio da primeira multiplicada por 2, ou seja, é o dobro do raio da caixa d'água de A. Sendo o dobro, a resposta é B de Brasil. Questão de número 18. Tá? Questão de número 18. Nós temos aqui, ó, no período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar em um poste uma iluminação natalina em formato de cone, lembrando uma árvore de Natal, conforme a figura 1 e 2, tá? Então a gente tem aqui, ó, tem um poste e ele resolveu colocar aqui, ó, na volta do poste, tá? Uma iluminação natalina aqui, ó, ligando no poste aqui, ó, no formato de um cone, tá? Ele dá a altura aqui, ó, que é colocado, não o poste, né, mas a altura que é colocado, essa iluminação é da base do poste até lá em cima, tem 3 metros de altura. 3 metros de altura. A árvore deverá ser feita colocando-se mangueira de iluminação, consideradas segmentos de reta de mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura do poste até um ponto
de uma circunferência de fixação no chão. Então ele está explicando isso, que é colocado a 3 metros de altura do poste até essa circunferência que está no chão. De tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais. Pessoal, vai ser colocada a iluminação e eu vou ter, ó, isso aqui é o arco, ó. Entre uma iluminação e outra eu tenho um arco, aqui eu tenho outro arco, aqui eu tenho outro arco. Ele me diz que vai ter lá no chão 20 arcos, porque é uma circunferência, vai ser dividida em 20 arcos iguais. Olhando de cima, eu teria a circunferência aqui e eu teria essas divisões aqui, ó. Eu teria 20 arcos aqui, ó. Aqui é um arco, aqui é outro. Teria 20 na volta toda, certo? Bom, então nós temos 20 arcos iguais. O poste está fixado no ponto C. Então eu tenho um ponto C aqui. Num ponto C, centro da circunferência, perpendicular ao plano do chão. Diz que está perpendicular ao chão. Aqui nós temos 90 graus com o chão, certo? Daí diz assim, ó, para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas totalizam um pouco mais de 100 metros. Vai pegar as mangueiras dos anos anteriores, essas mangueiras de iluminação, e vai usar um pouco mais de 100 metros, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros. Então a gente vai usar 100 metros de mangueira. Vou anotar aqui, ó, 100 metros de mangueira, para fazer esta iluminação aqui, certo? Das quais ele decide usar exatamente 100 metros, tá? E deixar o restante em reserva. Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metros da circunferência será de quanto? Pessoal, ele quer saber esse raio da circunferência aqui, ó. Esse raio da circunferência que é lá no chão. Eu tenho que a altura aqui é 3 metros. A altura aqui é 3 metros. E eu tenho como descobrir quanto que vale um risco desse aqui da iluminação, uma mangueira da iluminação. Por quê? Porque se ele fala que vou ter 20 arcos, eu tenho 20 mangueiras ligadas do poste até o chão. E se eu tenho 100 metros, tá? 100 metros de mangueira, olha só, uma mangueira vai ter quanto de comprimento? São 20 no total. Então 100 metros são 20, para fazer 20 mangueiras, certo? Uma mangueira só, eu vou ter o comprimento, eu vou chamar isso de L, tá? Esse comprimento de uma mangueira vai ser L. 20 vezes L, estou fazendo uma regra de 3, é igual a 100. Corta aqui, L é igual a 10 por 2, dá 5 metros. Ou só por raciocínio, né? Só por raciocínio. Tu sabe que o total é 100 metros de mangueira, tu vai fazer 20 mangueiras, que vai ligar do poste até lá embaixo, pega 100 metros e divide por 20 mangueiras. 20 por 5, 100 metros por 20, vai dar 5 metros o comprimento de uma mangueira. Nesse momento eu fiquei aqui com um triângulo retângulo. Por que é triângulo retângulo? Porque ele diz que o poste forma 90 graus com o chão, e o raio eu marquei lá no chão, o raio da circunferência. E aqui, para nos facilitar, deu um triângulo famoso, que é o triângulo 3, 4, 5. Ó. A mangueira é 5 metros, a altura do poste é 3. Quanto é que é o raio da circunferência? 4 direto, ó. Porque o triângulo 3, 4, 5, tá? Por coincidência, vimos na aula de ontem esse assunto, certo? Mas caso contrário, como é que eu acharia esse 4? Tá? Fazendo o teorema de Pitágoras. Como é um triângulo retângulo, eu posso usar Pitágoras sempre. Teria aqui que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? A hipotenusa é o lado do triângulo oposto ao meu ângulo de 90 graus, é o 5, 5 ao quadrado. Um dos catetos é o poste, que vale 3, 3 ao quadrado. E o outro cateto é o raio lá do chão, raio ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. 3 ao quadrado dá 9, mais o raio ao quadrado. Passa esse 9 subtraindo, vai dar 25 menos 9, é igual ao raio ao quadrado. 25 menos 9 dá 16, é o raio ao quadrado. Tirar a raiz dos dois lados, vai dar raiz de 16, que dá 4 metros. Então o raio da nossa circunferência lá embaixo do nosso cone, 4 metros, a resposta é letra A. Beleza? Questão de número 19. Questão de número 19.
Um clube deseja produzir uma miniatura em escala de um troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto retângulo de madeira, sobre o qual está fixada 3 hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro, que fica centralizada sobre a base de madeira. O troféu tem 100 centímetros de altura, incluindo a sua base. Agora que eu vou ver o desenho aqui, né? Tá? Então, o troféu, ele tem uma base que é um paralelepípedo reto, retângulo reto, tá? É um prisma, né? Tá? Então, esse é o troféu, tá? A base é 50 centímetros, ou seja, meio metro, né? 50 centímetros por 50 centímetros, tá? Em cima dessa base tem centralizado, ó, centralizado, ele tem aqui 3 hastes, olha lá, 3 hastes, que ficam presas lá em cima numa esfera. Ficam presas numa esfera. Ele diz que a altura da esfera é 30 centímetros, o diâmetro, né? O diâmetro da esfera é 30 centímetros, só vou confirmar se é o diâmetro mesmo, tá? Sustenta uma esfera 30 centímetros de diâmetro, tá? E o troféu tem 100 centímetros de altura. Então, toda a altura do troféu, desde a base aqui até lá em cima, ele me dá que tem 100 centímetros. Pessoal, 100 centímetros é um troféu de 1 metro, tá? Praticamente no umbigo até o chão, um troféu grande, tá? E aqui é fazer uma miniatura disso aqui, porque vai fazer uma escala. A miniatura desse troféu, então a gente vai reduzir esse troféu aqui, a gente vai fazer ele menor, tá? Eu vou fazer um esboço aqui, ó. A gente vai ter o troféu menor, menorzinho, tá? A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro, em formato de um paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões internas de sua base são indicadas na figura 2. Então a gente tem aqui, vamos fazer o troféu menor e vamos colocar dentro de uma caixa de vidro para ficar em exposição, tá? Esta caixa de vidro aqui, ó, esta caixa de vidro aqui tem 8 centímetros por 10 centímetros e por uma altura que não foi dada. Então nós temos essa situação aqui, ó. A caixa de vidro internamente tem essas dimensões e eu não sei essa altura aqui que ele botou aqui um ponto de interrogação, tá? Provavelmente é o que vai pedir aquela altura ali, tá? De modo que a base do troféu seja colocada na base da caixa e distantes das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro, tá? Então, quando colocar na caixa, tem que ter 1 centímetro no mínimo. 1 centímetro, ah, pode ter 2? Pode, mas no mínimo 1 centímetro, não pode ficar encostada. A base da miniatura aqui não pode ficar encostada nas paredes da minha caixa. Deve haver uma distância, tá? Daí 1 centímetro. Deve haver uma distância exata de 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa desta caixa de vidro. Nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. As medidas da altura em centímetros dessa caixa de vidro deverá ser igual a quanto? Olha, dá outra informação. Quando eu fizer a miniatura para botar dentro da caixa, a base vai ficar no chão da caixa. E quando eu botar a tampa aqui em cima, tem que ter aqui exatos, né, no mínimo, exatos, tem que ter 2 centímetros. Então, qual é o meu desafio? Calcular a altura do troféu, a altura da miniatura, eu vou chamar de HM, tá? A altura da minha miniatura, colocar 2 centímetros, eu sei a altura da caixa de vidro. Esse é o meu objetivo, tá? Entenderam isso? Eu vou colocar a miniatura lá dentro, eu quero fazer a maior possível. A altura da miniatura mais 2 centímetros de folga lá em cima vai me dar a altura da caixa de vidro que eu tenho. Mas para isso eu tenho um problema. Quanto que eu vou reduzir esse troféu, certo? Para isso eu tenho que pensar na base. Como a minha base é quadrada, olha só, a minha base é quadrada, eu tenho 50 centímetros por 50 centímetros, é quadrada, certo? E o fundo da minha caixa tem 8 por 10, olha só, tem 8 centímetros por 10 centímetros. E fala no enunciado que quando eu botar essa base tem que ter no mínimo 1 centímetro de folga em toda a volta, para não encostar nas paredes da caixa, tá?
Bom, o que acontece? Como é quadrado e aqui é retângulo, vai ter uma das dimensões vai ficar folgada. Qual que vai ficar folgada? A maior, certo? Eu tenho que me preocupar caber nesses 8 centímetros aqui, certo? Então, quanto é que tem que ser a minha base em miniatura? Pessoal, é 8 centímetros? Vou reduzir de 50 para 8? Não, daí vai ficar encostada. Tem que ter 1 centímetro. Então, a minha base reduzida vai ficar assim, ó. A minha base reduzida vai ficar assim, ó. 1 centímetro aqui de folga, 1 centímetro de folga e 1 centímetro de folga. Ah, para lá vai sobrar mais? Não faz mal, porque não é quadrada a base da caixa. Depois eu centralizo o troféu, mas o problema é aqui, ó, 1 centímetro, 1 centímetro. Então, o que acontece? Se eu tenho 8 desta altura e eu tenho que deixar 1 centímetro aqui e outro aqui, eu tenho que ter 6 centímetros de base. Tá? Quando fizer a miniatura do meu troféu, tem que ter 6 centímetros. Por quê? Porque nessa dimensão de 8, com 6 centímetros, vai sobrar um para um lado e outro para o outro. Ah, mas nessa outra dimensão tu não vai te preocupar? Não, se eu tenho 6 para 10... sobram 4, fica 2 centímetros para cada lado. Daí não tem problema, porque no mínimo é 1 centímetro. Bom, então eu tenho que produzir uma escala agora. O que é escala? Pessoal, a escala é a medida menor pela maior. Ou seja, no papel, quando é um desenho, no papel pela realidade. Aqui vai ser o quê? A miniatura pela realidade. Então a minha base tem que ficar com 6 centímetros. Só que ela é quanto? Ó? 50. Essa dimensão de 50 tem que reduzir para 6. Quanto é que vai ser a minha escala? Vou cortar aqui, deu 6 para 50. Dá para simplificar? Não, deixa assim. Então a minha escala é 6 para 50, certo? Mas não é isso que eu quero saber a altura do meu troféu, tá? Então a escala é 6 para 50. Observe a minha base, que ontem a gente estava vendo semelhança de triângulos, eu falei assim, ó, para não se atrapalhar, eu botei o pequeno em cima e o grande embaixo, certo? Tranquilos? A altura eu vou fazer a mesma coisa. A altura pequena é a altura da miniatura sobre a altura do meu troféu, que é o 100, ó. É o 100. Bom, vai dar direto isso aqui? Não, eu vou achar a altura da miniatura. Depois tem que botar 2 centímetros, que é o espaço lá da tampa lá em cima, tá? Posso fazer direto isso aqui? Posso. Por quê? Porque a base, o lado da base que eu usei para fazer a escala é linear. E a altura também é linear. Quando eu comparo linear com linear, é direto, tá? Ontem eu chamei a atenção para vocês de cuidar a questão de área, de usar uma escala, questão de volume, né? Mas aqui é linear, se faz direto. Bom, eu vou cortar um 0 de cada lado, ó, um 0 de cada lado. E eu vou ter aqui 6 vezes 10, 60. E aqui eu vou ter 5 vezes a altura da miniatura. Passo o 5 dividindo, a altura da miniatura vai dar 60 dividido por 5. Isso vai dar 12 centímetros. Pessoal, a minha miniatura tem 12 centímetros. Quando eu colocar dentro da caixa, tá? A base aqui, que vai ficar com 6 centímetros, vai ficar legal, ó, porque vai sobrar um para cada lado dos 8. Tá? Aqui 2 para cada lado. E a altura eu vou ter 12 centímetros, só que eu tenho mais 2 para a tampa. Então a altura que eu vou ter vai ser a altura da miniatura mais 2 centímetros. Vai dar 12 mais 2, eu achei 14 centímetros a altura da minha caixa. 14 centímetros, resposta letra B de Brasil. Questão de número 20. Questão de número 20. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o templo de Kukulcán, localizado na cidade de Chichén, no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. Pessoal, o que é um tronco de pirâmide de base quadrada? A pirâmide de base quadrada, né, é uma pirâmide que a base é um quadrado, que eu vou fazer aqui, ó. Aqui seria a pirâmide de base quadrada. O tronco, a gente vai cortar a ponta da pirâmide com uma lâmina paralela ao chão. Então ficaria algo desse tipo assim, ó, aqui, que também vai ter um quadrado lá em cima, tá? Daí eu vou tirar isso aqui, pronto. Temos aqui um tronco de pirâmide de base quadrada, certo? É um quadrado aqui e um quadrado ali embaixo, certo? As quantidades de cada tipo de figura plana que forma esse tronco de pirâmide são
Bom, já veio de graça aqui, né? Se a base é quadrada, eu tenho um quadrado aqui embaixo. E para ser tronco tem que ser um corte paralelo à base. Então, se aqui é um quadrado, lá em cima vai ficar um quadrado. Claro, se o corte fosse oblíquo, seria um retângulo, né? Mas nesse caso aqui eu vou ter outro quadrado, então já vou partir de 2 quadrados aqui, ó. 2 quadrados, tá? E eu tenho aqui, ó, as quantidades de tipos de figura que formam o tronco de pirâmide. Agora eu tenho toda a lateral da volta, certo? Que são figuras geométricas iguais, congruentes, né? Então eu vou analisar só da frente, são 4, ó. Como a base é quadrada, tem 4 paredes. Então eu vou ter 4, o quê? Vamos ver que figura dá. 4, pessoal, isso aqui é um quadrilátero, porque tem 4 lados. E esse quadrilátero aqui, ó, quando tem lados opostos paralelos e os outros lados aqui que não são paralelos, isso aqui é um trapézio. Trapézio, certo? Então eu tenho formado por 4 quadrados e 4 trapézios. Pessoal, esses trapézios aqui, ó, olha o trapézio que é feito aqui, ó. Tem um lado lá de cima e o lado do quadrado daqui de baixo. Vou chamar de Lzão e Lzinho, ó. Lzinho e Lzão, tá? Isso aqui está bem centralizado, ó. Bem centralizado. Quando isso acontece, esse trapézio, quando esse lado é congruente a esse aqui, tem o mesmo valor e esses ângulos aqui também são congruentes, é chamado trapézio isósceles. Isósceles. Tá? Vamos ver se vai chegar em todo esse detalhamento. Então nós temos aqui 2 quadrados e 4 trapézios isósceles. A resposta é C de Canadá. Resposta C de Canadá. Tá? Questão de número 21, tá? Um clássico das provas do Enem, tá? De funções. O que eu tenho aqui? Já vou ir desenhando, eu tenho uma garrafa aqui, vou fazer a garrafa simplificada, aqui é o gargalo da garrafa, onde não se enche, certo? Depois a gente tem uma parte desse tipo assim, tá? Eu vou dividir em partes aqui, tá? Já prevendo o que vai ser pedido para vocês. E aqui o resto do corpo da garrafa. Temos essa garrafa aqui. Tá? Então nós temos aqui, ó, o consumo de espumante no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da garrafa em garrafas semelhantes à da imagem. Nesse processo, tá? Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento. Pessoal, o que acontece? Tem uma vazão constante. Então existe algo que enche a garrafa e quando fala vazão constante, tá? A gente vai ver isso lá na parte de física, tá? A vazão é o volume que passa num determinado tempo. Então a quantidade de volume que vai passando por segundo é o mesmo. Geralmente é litro por segundo. Então cada segundo passa, pode ser ml por segundo, talvez, numa fábrica dessa. Então é tantos ml por segundo. No próximo segundo é a mesma quantidade. Então vai enchendo com a mesma velocidade, vamos dizer assim, a mesma quantidade de volume pelo tempo, certo? Daí diz assim, ó, qual o esboço do gráfico que melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo, na garrafa indicada pela imagem? Bom, o aluno poderia fazer de várias maneiras isso aqui, tá? Primeiro, o gráfico é altura. Eu vou chamar de H, tá? Altura. E aqui eu tenho o tempo, certo? Vai acontecer duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Por que vai acontecer duas coisas diferentes? Esse trecho aqui, eu já passei uma linha aqui por minha conta. Esse trecho vai encher de uma maneira e aqui vai encher de outra, certo? Se o aluno pensar na prática, vou pegar os dois trechos aqui, ó. Se o aluno pensar na prática, ele vai perceber que como essa parte de baixo é um cilindro e a vazão é constante, ela vai aumentar de maneira constante, com velocidade constante. Eu vou botar aqui, não é física. Por física eu acho mais fácil resolver, ó, com velocidade constante nesse trecho, ó, certo? Quando chegar aqui, vai afunilar, na linguagem popular, vai afunilar. Então o que acontece? Começa a encher cada vez mais rápido, então a velocidade aumenta, Aquele aluno que sabe física, o que ele vai fazer aqui? Ó? Altura e distância. E aqui é tempo.
Se ele lembra, pessoal, se ele lembra que no gráfico posição por tempo, lá na cinemática, a velocidade é a tangente, né, que é a inclinação do gráfico, inclinação, nessa parte que é velocidade constante, ele vai ter uma inclinação constante, ou seja, vai ter uma reta, certo? E a partir do segundo trecho, a inclinação começa a aumentar, porque a velocidade é a tangente, a velocidade é a inclinação começa a aumentar, e ele vai fazer isso aqui, vai matar o gráfico de maneira muito rápida. Uma parte reta e outra uma curva que vai aumentando. Já dá para ver que aqui é a alternativa de letra B. Isso aqui seria feito por física, tá? Agora a gente vai fazer por matemática, por um raciocínio matemático agora, certo? Pessoal, se eu marcar tempos iguais, olha só, se eu marcar tempos iguais nesse trecho, ó, se eu marcar tempos iguais, eu vou ter alturas iguais, tá? Então, se eu marcar tempos iguais, ó, tempos iguais aqui, ó, tempos iguais, no primeiro trecho, eu vou ter alturas iguais também, ó. Vou ter alturas iguais também. Eu vou fazer esse cruzamento aqui, ó, e vai me dar uma reta, ó, porque o que aumenta no x aumenta igual no y, tá? Por exemplo, a quantidade de x que aumenta é sempre o mesmo. O y pode ser maior ou menor, mas é sempre o mesmo também, vai dar uma reta. Agora, se eu marcar daqui para cima tempos iguais, olha só, aqui vai encher uma quantidade no primeiro tempo, depois vai encher uma quantidade maior e depois uma quantidade maior ainda. Então, a altura vai aumentando mais no mesmo tempo. Então, eu vou marcar aqui, ó, tempos iguais, ó, tempos iguais, ó, tempos iguais. Aqui, quando chegar aqui nesse ponto, vai aumentar uma quantidade, depois uma quantidade maior, depois uma quantidade maior ainda. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou ter um gráfico desse tipo aqui, ó. Quando unir os pontos aqui, eu vou ver que vai ter esta curva aqui, ó, que está me aumentando a velocidade, tá? São duas maneiras de fazer. A resposta realmente é a letra B de Brasil. Questão número 22. Nós temos o seguinte aqui. A lei de Zipf, batizado com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência de uma palavra em um dado texto com seu ranking R. Ela é dado por, aqui a frequência da palavra, a quantidade de vezes que a palavra se repete, né, é igual a A sobre R elevado na B, onde R é o seu ranking. O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência. Então, por exemplo, aí vai falar aqui, ó, ou seja, R1 é a palavra mais frequente. Aquela palavra que aparece mais no texto está no ranking na posição 1. Né? R2 para a segunda palavra mais frequente e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Com base nos valores de x, que o x é igual a log de R e y é igual a log de f, é possível estimar valores de A e B. No caso hipotético, em que a lei é verificada exatamente a relação entre y e x, tá? Quer saber a relação entre y e x? Ele me deu essa fórmula aqui, ó. E observe que no x e o y tem o r e o f, eu vou substituir lá. Só que eu não tenho pronto, né? Ali, log de f, eu só tenho o f. O que eu tenho que fazer para transformar isso num log de f? Aplicar log dos dois lados da igualdade. Sempre que eu tenho igualdade, que eu faço de um lado da igualdade, faço do outro. Então aqui eu vou aplicar log de f é igual log, vou abrir um parênteses, de A sobre R na B. No momento que eu ponho o log dos dois lados, aparece o log de f, que já é o y. Olha só, já estou montando a minha equação aqui, ó, a minha relação do y em relação a x. Observe que todas as alternativas é y é igual a alguma coisa, certo? Bom, e agora, como é que eu vou botar o x aqui? Como é que eu faço isso? Pessoal, propriedade dos logs. Eu tenho log de uma divisão. Quando eu tenho log de uma divisão, fica o log da parte de cima menos o log da parte de baixo. A divisão se transforma em subtração e a multiplicação se transforma em soma, tá? É propriedade. Então aqui eu tenho que é o log de A
menos, porque divisão, o log de R elevado na B, tá? Y é igual, log de A não tem o que fazer, ó. Não tem o que fazer, deixa o log de A aqui, deixa ele quieto. Agora aqui eu tenho log de R na B, tá? Mas ele me deu o log de R, mas aqui está R elevado na B. Daí entra outra propriedade, que é a propriedade dos logs do expoente. Pessoal, essa propriedade do expoente aparece toda a prova do Enem, tá? Então, quando se estuda log, sabe a lei da rodinha ali que a gente faz, que é a básica, e as propriedades. 3 propriedades, tu faz praticamente todas as questões do Enem. Então, qual é a regra do expoente? Ele tomba para frente do log. Então, esse 2 lá toma lá para frente. Então, vai ficar menos B log de R. Só que log de R é x, ó. No lugar do log de R, eu posso botar x. Então, vou ficar aqui y é igual log de A menos B log de R é x. Então, eu tenho que y é log de A menos bx. Y é igual log de A menos bx. Tá pronto, tá? Aqui foi substituído e chegamos aqui que y log de A menos bx. Resposta é a letra A de América, tá? Questão de número 23. Questão de número 23. Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento. Então, vou comprar 15 sacos de cimento, certo? 15 sacos de cimento. Para uma reforma em sua casa. Faz pesquisa de preço em 5 depósitos que vendem cimento de sua preferência e cobram fretes para entrega do material. Então, me deram uma tabela que é os depósitos. Bom, os depósitos vai de A até E, então ele vai perguntar qual depósito, né, que é a melhor compra, A, B, C, D e E, tá? Aparece bastante tabelas, né, no Enem, tá? Então nós temos aí os depósitos e as informações sobre o preço do cimento, valor do frete e a distância até a casa dessa pessoa estão apresentados no quadro, tá? Então aqui eu tenho o valor do saco de cimento. Então vou botar cimento, o saco, quanto custa o saco, né? No primeiro estabelecimento, R$23, no outro R$21,50, no outro 22, no outro 21 e no outro 24, tá? Bom, esse é o preço de um saco, só que eu tenho que comprar quantos? Eu tenho que comprar 15 sacos, então não é isso que eu vou pagar 15 vezes mais, né? 15 vezes mais 23, 15 vezes mais 21,5, tá? Por enquanto, cara, vou comprar onde? Onde é mais barato? Aqui, ó, 21, vou comprar no D, certo? Só que tem um frete, tá? Então tem que bater o olho no frete. O valor do frete por quilômetro, ó, o frete não é fixo, tá? O frete é por quilômetro, cada quilômetro. Do estabelecimento A cobra R$1 o quilômetro, R$3, R$1,50, R$3,50 e R$2,50, tá? Olha, onde eu achei o cimento mais barato, o frete é bem carinho, vai depender da distância, né? Sendo lá da minha casa, vale a pena que sai barato. Então aqui é a distância entre a casa e o depósito. Vou botar assim, distância entre a casa e depósito. Por que ele tem que me dar isso? Porque está me dando o preço por quilômetro. Então o depósito A está 10 quilômetros, aqui 12 quilômetros, aqui 14 quilômetros, aqui 18 quilômetros e aqui 2 quilômetros. Tá? Então, na realidade, o valor do meu frete não é R$1, R$3, R$1,50. O valor do meu frete, eu vou fazer uma tabela por conta aqui, ó. O valor do meu frete, ele me deu o valor do frete por quilômetro, mas o que eu vou pagar é o valor por quilômetro vezes os quilômetros que estão na minha casa. Então, eu vou multiplicar essas duas tabelas aqui, ó, R$10 o frete. Agora sim, 36, que é 12 vezes 3, aqui já complicou, dá para fazer, quanto é 1,5? 14 vezes 1, 14, meio é 7. 14 mais 7, 21, tá? Vocês vão conferindo aqui. Aqui é o valor do meu frete mesmo, eu já estou multiplicando as duas colunas. 18 vezes 13,5, deixa por último. 2,5 vezes 2, dá R$5. Ó, frete bem baratinho, mas cimento caro, tá?
Agora, 18 vezes 13,5 eu vou fazer aqui, ó, 18 vezes 13,5. 40 vai 4, 5, 9. 3, 24, vai 2, 3, 4, 5. Dá 0, dá 13, vai 1, 6. Vocês vão conferindo aí, tudo isso é R$ 63,00. Pois, frete caríssimo, que é justamente onde o cimento é mais barato, tá? Bom, o que eu vou pagar? O que eu vou pagar? O que eu vou pagar, tá? 15 vezes o valor do cimento, do saco do cimento, mais o frete total. Mais o frete total. Vou ter que fazer isso para cada uma, tá? O frete total eu já tenho aqui, ó, tá? Agora eu vou multiplicar todos esses valores por 15, ó. Valor do saco vezes 15. Vamos ver se eu consigo fazer rápido, tá? Ó, 23 é 20 mais 3, tá? São 20 sacos mais 3. 20 sacos sai 300. 300 mais 3 sacos, 345. Vocês vão conferindo aí e dão um grito aí se eu errar alguma conta, que eu vou tentar fazer de cabeça. Aqui já deu uma complicada. O 22, são 20 sacos, é 300. 300 mais 2, R$330 eu vou pagar aqui, certo? 21 é 315, tá? 20 vezes 15 dá 300. Mais 15 dá 315. 24, olha só, aqui eu tenho 22, mais 15 deu 23, mais 15 dá 24, então vai dar 360, 360. 22 sacos é 330, mais 2 sacos de 15 vai dar 360. Agora 21,5, tá, agora não vou ter que fazer, 21,5 vezes 15, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 1 é 5, 7, 5 vezes 2, 10, 5, 1 e 2. 5, 12 vai 1, dá 2, 3. É 322,5. Conferem aí os cálculos aí, tá? Se tá tudo certo, não falem nada, senão dá um grito. Quanto é que eu vou gastar se comprar o cimento no depósito A? Eu vou gastar 345 de cimento, que são os 15 sacos, 345 mais 10, R$355, tá? Se eu comprar no B, eu vou gastar 322,5, ó, mais barato o cimento, mas com 36 de frete. Isto vai dar o meio, continua aqui, 6 dá 8, 3 dá 5, 358 com 50, o B tá fora. Tá, o A está mais barato por enquanto. No C, eu tenho 330 mais 21 de frete. 330 de cimento mais 21 de frete, 351. Ó, matou o A. Por enquanto é o depósito C. O D, que parecia ser mais barato, ó, o saco de cimento mais barato, 315 mais 63 de frete. O frete bem caro. Ó, vai dar 8, 7, 378. Não bate o 351 do C. E o último eu tenho 360. 360, não precisa nem fazer o cálculo. Ó, aqui é 351, 360 já é mais caro o cimento. O cimento é mais caro do que o C, o cimento mais o frete. Mas igual vou fazer 360 mais 5, 365. Eu achei a alternativa comprar o cimento no depósito C. Resposta C de Canadá. Questão de número 24. Nós temos aqui, ó, uma casa de 2 andares está sendo projetada. É necessário incluir no projeto a construção de uma escada para o acesso do 2º andar. Para o cálculo das dimensões dos degraus, utilizam-se as regras. Daí ele me dá aqui o módulo 2H mais B menos 63,5 tem que ser menor ou igual a 1,5, tá? Isso é para fazer a relação, tem um desenho aqui do lado, ó. Vamos fazer a escada que ele nos manda aqui, para fazer a relação entre, se chama de espelho da escada, que é essa altura aqui, ó, que está chamando de H, e a base onde põe o pé, que ele está chamando de B, né? Tá?
Então a relação que existe entre a altura do degrau e a base para colocar o pé, essa que ele deu, tá? E diz que a altura H é de 16 até 19, certo? Nas quais H é a altura do degrau, denominado espelho, chama de espelho mesmo, ó. E B é a profundidade da pisada, como mostra na figura. Por conveniência, escolheu a altura do degrau sendo H igual a 16. Pessoal, ele fixou que o H é igual a 16, então isso aqui tem que estar entre 16 e 19. Pode ser 16, porque tem igual aqui, e pode ser 19. Só que isso aqui eu já vou tirar fora do meu problema, porque ele decidiu que a altura vai ser 16. Provavelmente ele vai querer saber quanto é que é aquela base. As unidades H e B estão em centímetros. Nesse caso, o mais amplo intervalo numérico ao qual a profundidade da pisada deve pertencer para que as regras sejam satisfeitas é de quanto? Pessoal, por que intervalo? Tá? Porque aqui vai ter uma inequação, certo? E tem um módulo. Pessoal, o que é o módulo do número? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Tá? Só para a gente relembrar, tá? Se eu tenho um módulo de x mais 1 igual a 2, o que significa? Dentro do módulo aqui, eu tenho duas possibilidades. Isso aqui pode ser 2 ou menos 2. Ou seja, esse valor dentro do módulo aqui pode ser um valor positivo, como pode ser um valor negativo. Se ele for positivo, ele é o próprio x mais 1. Ó. X mais 1 é igual a 2. Agora, se ele for negativo, é menos x menos 1, ó, troca o sinal de todo mundo, é igual a 2. Então, aqui eu vou ter dois valores. Por quê? Porque o módulo pode dar o valor positivo ou negativo, e fora do módulo vai ser só o número que me interessa. Tá? Então, o que acontece? O H é 16. Primeira coisa que eu vou fazer é botar esse 16 aqui dentro. Aqui, ó. Então, eu vou ter aqui um módulo de 2 vezes 16 mais B menos 63,5 tem que ser menor ou igual a 1,5. Vou dar uma arrumada nisso aqui. 16 vezes 2 dá 32. Olha lá, 32 mais B menos 63,5 tem que ser menor ou igual a 1,5. Pessoal, 32 menos 63,5 vai dar negativo. Então, dentro do módulo vai ser B, vai dar negativo. E qual é a diferença de 63,5 para 32? Olha lá, 63,5 para 32. Dá meio, dá 1, 6 menos 3, 3, 31,5. Menos 31,5 tem que ser menor ou igual a 1,5, certo? Bom, o que acontece? Eu tenho um módulo aqui. B menos 31,5 pode ser um número positivo. Também ele pode ser negativo, porque está em módulo. Então tem que ver as duas situações. A primeira situação, B menos 31,5 tem que ser menor ou igual a 1,5, ou isso aqui negativo, que vai trocar o sinal daqui de dentro. Ó, menos B mais 31,5 tem que ser menor ou igual a 1,5. Vamos resolver aqui, ó. Esse 31,5, como é negativo, vai para o outro lado da desigualdade com a operação inversa. É que nem equação. Ó. B menor ou igual 1,5 mais, vai positivo, 31,5, certo? Bom, 1,5 mais 31,5 vai dar 33. Então, o B tem que ser menor ou igual a 33, tá? Isso é uma condição, porque ele pergunta o intervalo. Tá? Se tivesse essa resposta aqui, muita gente já ia marcar. Mas eu tenho que fazer essa outra aqui, ó, que eu tenho menos B menor ou igual 1,5, e esse 31,5 passa para o outro lado negativo, com sinal contrário. Menos 31,5, eu tenho que menos B é menor ou igual, menos 31,5 com 1,5 vai dar menos 30, e aqui mora o perigo, tá? Para mim ficar positivo aqui o B, eu tenho que multiplicar a minha equação por menos 1. Bom, a equação a gente está acostumado, né? Multiplica por menos 1, fica B aqui, ó, fica B positivo, e menos 30 por menos 1 dá 30. Só que quando é inequação, a gente multiplicar por menos 1, a gente tem que inverter o sinal de maior para menor e vice-versa. Tá? Quando tu multiplica o maior, ele vira menor. Quando tu multiplica o menor, ele vira maior. Então, se ele está virado para lá, ele passa a estar virado para o lado de cá. Então, na realidade, o meu intervalo que eu preciso, ó, o B tem que estar entre 30 e 33, tá? Ó, ele tem que estar entre 30 e 33.
Pode ser igual a 33? Pode, porque tem um igual aqui, ó. Pode ser igual a 30? Também pode. Então a minha resposta está aqui, ó. A minha base para pisada ali, que ele chama, é de 30 a 33, ó. De 30 a 33, resposta C de Canadá, tá? Questão de número 25. Questão de número 25. Nós temos aqui, ó. Na questão 25, nós temos que a fabricação da bandeira nacional deve obedecer o descrito na Lei 5.700, tá? Daí fala o ano, né, que se trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para calcular as dimensões, será tomada como base a largura dividida em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou um módulo. Os demais requisitos dimensionais seguem um critério abaixo, tá? Então, o que acontece? A gente tem a bandeira nacional, vou fazer um esboço da nossa bandeira nacional, tá? Ela diz aqui que a base da bandeira, nós temos um retângulo, um losango, e nós temos aqui um círculo, né? Ele está me dizendo aqui, ó, que a base se divide em 14 partes, tá? Na verdade é uma proporção, né? A bandeira pode ter 14 centímetros de base, pode ter 28, pode ter 1,40 m, tá? Então tu vai fazer nas proporções, tá? Bom, que corresponde a 14 módulos. Daí diz assim, ó, primeiro, o comprimento será 20 módulos, tá? O comprimento, ó, agora aqui, ó, ele está me dizendo aqui será tomado como base a largura que é 14, ó, eu olhei o desenho agora, largura é essa parte aqui, ó, 14 aqui, tá? Eu percebi porque ela é um retângulo com uma base maior que a altura, né? E aqui sim, ó, tá dizendo que o comprimento, olhem no desenho, o comprimento do quadro é 20 módulos, tá? É 20, isso é uma proporção, 14 por 20, tá? Esquece essa palavra módulo que só vai nos atrapalhar. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos, ou seja, 1,7. Ó, aqui essa distância da ponta do losango, né, até o contorno é 1,7, 1,7 e 1,7. Por que é dado por lei isso aqui? Justamente para todas as bandeiras serem semelhantes, já que a gente viu na aula de ontem, né, semelhança de triângulo, quando mantém as proporções. Então, mantendo essas proporções, vai ser tudo semelhante, senão a gente teria bandeiras deformadas, tá? Então, nós temos aqui, ó, 1,7. O raio do círculo azul no meio do losango amarelo será em 3 módulos e meio. Então, aqui, ó, eu vou ter aqui o raio é 3,5, ó, 3,5 módulos, tá? Eu vou ampliar ele aqui, que ele ficou pequenininho, ó. Eu tenho o círculo central aqui, e eu tenho o raio aqui, que é 3,5 na proporção, certo? Bom, a figura indica as cores das bandeiras do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a lei tal. Agora vai começar nosso problema. Um torcedor prepara-se para a Copa do Mundo e dispõe de cortes de tecidos verde. Então ele vai comprar o tecido verde, tá? Que é 180 centímetros, que é 1,80 m, né? 180 centímetros por 150 centímetros, tá? E amarelo, o quanto baste, tá? Então o amarelo vai comprar à vontade. Deseja confeccionar a maior bandeira possível a partir das medidas do tecido verde. Então ele comprou o tecido verde, e ele vai procurar fazer a bandeira o maior possível dentro desse tecido verde. Ah, já sei, eu vou fazer 1,80 por 1,50. Não vai ficar nessa proporção. Daí ela vai ficar deformada. Então ele vai ter que recortar alguma coisa, tá? Então a gente vai tentar fazer o maior possível. Qual a medida em centímetros do lado menor do quadrado do tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Olha a pergunta, qual a medida em centímetros do lado do menor quadrado
de tecido azul. Ele vai comprar um quadrado de tecido azul, ó, um quadrado de tecido azul, e ele quer saber quantos centímetros é. Pessoal, na realidade, esse quadrado tem lado quanto? 7. Na proporção tem lado 7. Ou seja, a metade da largura aqui. Se eu souber a largura, eu vou dividir por 2, eu já sei. Tá? Deu coincidência. Deu ali 14, né? E o raio é 13,5, o diâmetro é 7. O quadrado que eu vou comprar é 7. Olha o que eu percebi aqui, a metade. No momento que eu sei a largura da bandeira, matou o exercício. Tá? Eu já resolvi esse exercício e não tinha me dado de conta disso. Eu acho que vai ser bem rápido. Para isso eu vou fazer o quê? Pessoal, para mim saber quantos centímetros é esse 20 aqui, eu vou fazer 180 dividido por 20. Ó. 180 dividido por 20, que são 20 partes. Eu vou saber quanto vale cada parte. Ó, 18 por 2 é 9 centímetros. Pessoal, cada parte é 9 centímetros. Então, olha só, 20 vezes 9 dá os 180 centímetros. Só que eu tenho que ver se o 14 vai encaixar. Tá? Eu tenho 150 aqui. Ó. Como cada pedaço é 9, que é o módulo que eles chamam no exercício, 14 vezes 9 não pode passar de 150. Tá? Tem que ser menor, daí eu tiro o excesso. 9 vezes 4 dá 18, dá 36, vai 3. 9 vezes 1, 9. 10, 11, 12. 126. Então, eu preciso, para fazer na proporção, aproveitando o 180, que é o comprimento total, que é a maior parte aqui, eu preciso para a altura 126 centímetros. Eu tenho 150? Fechou. Fechou. É isso aí. Pessoal, se esse lado aqui tem 126 centímetros e equivale a 14 partes, e o meu círculo, que tem 13,5 de raio, o quadrado vai ter que ter 7 partes, é a metade de 126, tá? Deu uma coincidência, não ia dar um monte de cálculo. Então, olha só, as 14 partes, 14 módulos, botar assim, que eles chamam de módulos, 14 módulos do lado aqui da largura da minha bandeira, corresponde em centímetros 126 centímetros. Tá? O quadrado que eu vou ter que comprar para fazer o círculo central tem o que é 7 módulos. Então aqui vai ter x. Vai ser a metade disso, né? Não precisa nem fazer a regra de 3. Ó. A metade aqui, 63 centímetros. Resposta D, de Dinamarca. Questão de número 26. Nós temos aqui, o proprietário de um apartamento decidiu instalar porcelanato no piso da sala. Esta sala tem um formato retangular de 3,20 por 3,60. 3,20 metros por 3,60 metros. Tá? Então, esse é o formato da sala aqui. 3,20 metros por 3,60. As peças de porcelanato têm um formato de um quadrado de lado de 80 centímetros. Pessoal, então um porcelanato tem 80 centímetros, ou seja, 0,8 por 0,8 metros. Por que eu botei em metros? Porque eu estou aqui com as dimensões em metros, para saber quantos que vai caber. Geralmente esse tipo de coisa que eles querem nesse tipo de questão. Esse porcelanato é vendido em 2 tipos de caixas, com preços indicados a seguir. Tem 2 tipos de caixa. A caixa tipo A, ela vem 4 unidades, tá? E custa R$35. R$35. A caixa tipo B, ela vem 3 unidades e custa R$27. Aí é mais barato? Mas vem menos porcelanato, certo? Na instalação do porcelanato, as peças podem ser recortadas e devem ser assentadas sem espaçamento entre elas. Vai ser encostado um no outro, tá? Aproveitando ao máximo os recortes feitos. Então, quando tu recorta um pedaço, já vai usar em outro lado lá, tá? Porque 3,6 é múltiplo de 0,8, mas 3,2 não sei se vai dar inteira, tá? Teria que fazer a divisão para ver, tá? As compras que atendem às necessidades do proprietário proporciona a menor sobra de piso e o resultado no menor preço,
tá? Então tem que sobrar menos piso. Por quê? Porque se eu preciso de uma quantidade, se não é múltiplo de 3 e 4, vai sobrar piso, tá? Então tem que ser a menor sobra. Então a compra atende às necessidades do proprietário, proporciona a menor sobra, vou anotar aqui, menor sobra e o menor preço. Menor preço. São as condições para mim comprar o piso, tá? Eu vou ver quantos pisos eu preciso, certo? Vou fazer a área total aqui. Quanto vale essa área? A área vale 3,6 vezes 3,2. Vou fazer 36 vezes 32. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Aqui dá 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Dá 2. 8 com 7 dá 15, né? 15, vai 1, dá 11,52. 11,52 metros quadrados, tá? Bom, como é que eu vou saber? Eu vou fazer a área de um porcelanato e fazer uma regra de 3, ó. A área de um porcelanato aqui, ó, a área aqui vai ser 0,8 vezes 0,8. A área vai dar 0,64 metros quadrados. Eu sei que um porcelanato corresponde a 0,64 metros quadrados. Eu preciso fechar o piso de 11,52 metros quadrados. Isto vai dar N porcelanatos, tá? Se der quebrado, tipo assim, eu preciso de 23,4. Arredonda para 24, um a mais. Daí vai sobrar um restinho, tu joga fora, tá? Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. O N vai ser 11,52 dividido por 0,64. Vou multiplicar por 100 em cima e embaixo, 1.152 dividido por 64. Vamos fazer a conta aqui. Eu vou ir apagando as contas para a gente ter espaço, tá? Então apagamos essa conta aqui, vamos fazer aqui 1.152 dividido por 64. 115 dá uma vez só, 64 dá 1. E aqui vai dar 5, 51. Baixo 2. Vai dar, vamos tentar 8 aqui. 8 vezes 4 dá 16, 32 vai 3. 8 vezes 6, 48, 49, 50, 51. Ó, fechou nas 10. Ó. Eu preciso de 18 peças. 18 porcelanatos. Beleza? Tá? Preciso de 18 porcelanatos. Agora eu compro 18 em caixas tipo A ou tipo B. Se eu comprar tipo B, dá certo, ó. É múltiplo, né? Agora 4 já vai sobrar cerâmica. Então vamos ver aqui as opções que eles me dão. Alternativa letra A. Vamos ter que testar elas todas. Alternativa letra A. Ele me pede 5 caixas do tipo A. 5 caixas do tipo A. 5 vezes 4 eu vou ter 20 peças. Tá, mas peraí, o preço? 20 peças. Tá? Sobrou 2. Não faz mal sobrar, né? Mas é que sobre menos. E quanto vai custar as 5 caixas do tipo A? 5 vezes 35. 35 vezes 5. Tem que fazer de cabeça na hora. Se fosse vezes 10 era 350. A metade de 350 é 175. 175 reais. Eu gastaria 175 reais e sobrariam 2 peças, porque vai vir 20 peças nessa caixa. Deixa aí. Vamos ver a alternativa B que ele me dá. Uma caixa do tipo A, quanto custa uma caixa do tipo A? 35. 1 vezes 35. Tá? 1 vezes 35. Quantas cerâmicas eu tenho? 4. Eu vou ir somando aqui embaixo. 4 cerâmicas e 1 vezes 35. Mais 4 caixas do tipo B. Mais 4 vezes 27. 4 caixas, vendo 3, ó, 4 vezes 3 teria mais 12. 12 com 4 dá 16 cerâmicas. Pessoal, nem vou fazer o cálculo disso aqui, ó. Olha só, vai dar 16 porcelanatos. Vamos conferir de novo. Uma caixa do tipo A vem 4 peças. E 4 caixas do tipo B, 4 vezes 3, vem 12. 12 com 4 vai dar 16. Eu preciso de 18 porcelanatos. Não vou fechar o piso. Essa está fora, não precisa calcular. A C, 3 caixas do tipo A. 3 vezes 35 reais. 3 caixas do tipo A, 3 vezes 4, eu tenho 12 cerâmicas aqui, beleza?
E 2 caixas do tipo B, mais 2 vezes R$ 27,00. E 2 caixas do tipo B, eu vou ter mais 6 cerâmicas, Opa, 18 cerâmicas, ó, isso está muito legal, não vai sobrar nada, só vamos ver o preço, que pode ter uma mais barata, né? 35 vezes 3, vezes 2 dá 70, 105 reais. Mais 27 vezes 2, o dobro de 27 dá 54. Mais 54 eu gastaria 159 reais, tá? Tá mais barato do que a primeira aqui, ó. A primeira caiu fora, 175 e 159. Por enquanto é a resposta. Na D, eu tenho 5 caixas do tipo A, 5 vezes 35, 5 caixas do tipo A, 5 vezes 4, eu já vou ter 20 cerâmicas aqui, ó, já está sobrando bastante, ó. E uma caixa do tipo B, mais 1 vezes 27. Uma caixa, vou ter mais 3 cerâmicas. Eu vou ter no total 23 cerâmicas. Vai sobrar bastante, ó, para 18, vai sobrar 5 cerâmicas. Mas de repente o preço é bom, né? Vamos ver aqui, 35 vezes 5, 350, a metade dá 175. 175 mais 27. Aqui 7 com 5 dá 12, vai 1. 3 dá 10, 202, tá? Ó, o preço é pior que sobra mais cerâmica. Claro, isso aqui é um exercício do Enem, né? Para desenvolver o raciocínio de vocês, mas na prática eu compraria com um piso sobrando, né? Um dia precisa fazer um buraco por algum motivo lá, e agora não tem mais porcelanato, tá? Na prática é bem diferente, mas a gente vai obedecer o enunciado. E aí comprar 6 caixas do tipo B, 6 vezes 27, 6 caixas, 6 vezes 3, 18, ó. 18 cerâmicas, ó, aqui não sobra nada, também me serve. Só vamos ver se esse preço aqui bate o 159. 27 vezes 6, 6 vezes 7, 42, vai 4. 6 vezes 2, 12. 13, 14, 15, 16, 16. 162. Olha só, perdeu porque passou do 159. Então a melhor opção seria comprar 3 caixas do tipo A e 2 caixas do tipo B, que é a resposta C de Canadá, tá? Questão de número 27. Questão de número 27. Nós temos aqui, ó, o fenômeno das manifestações populares de massa traz a discussão como estimar o número de pessoas presentes nesse tipo de evento. Então, quando tem um protesto aí, manifestações, né, geralmente políticas, né, se estima que teve tantas mil pessoas no evento. Como é que é feito isso? Sai contando um por um? Não, não tem ingresso para saber quantos tem, diferente no estádio de futebol, que eles têm lá o número de ingressos, dá para somar. Agora, nesse caso aqui, é uma estimativa, vamos ver como é que é feito. Uma metodologia usada no momento do ápice do evento é feita uma foto aérea da via pública principal, na área ocupada, bem como das vias afluentes que apresentem aglomerações de pessoas que acessam a via principal. A foto é sobreposta por um mapa virtual das vias, ambas na mesma escala, fazendo um esboço geométrico da situação. Em seguida, divide-se o espaço total dos trechos, quantificando a densidade da seguinte forma. Pessoal, o que é densidade? Número de pessoas por metro quadrado, número de pessoas por quilômetro quadrado, tá? A gente tem a questão das praias, né? Tal dia deu um calor, deu tantas mil pessoas na praia tal, tá? Então eu tiro fotos aéreas, como está mostrando aqui, para fazer essa estimativa por densidade. Bom, nós temos aqui 4 pessoas por metro quadrado se elas estiverem andando em uma mesma direção. Para isso eu vou ter que fazer o desenho, porque no desenho tem uma legenda para mim saber quem está andando na mesma direção, tá? Então desenha num formato de T, né? Uma rua aqui e outra aqui, ó, tá? Então esse é o desenho que me dão, certo? E eu tenho aqui, ó, ponto M, ponto N, eu vou botar esses pontos aqui, ponto R, ponto O, ponto P, tá? E ponto Q lá em cima. Tá? Então, tenho áreas aqui, ó. Aqui eu tenho setas para baixo, aqui eu tenho setas para minha esquerda aqui,
setas para minha esquerda. Aqui eu tenho umas elipses, que vai até o ponto O. Provavelmente o enunciado vai me explicar tudo isso aqui, né? Só estou desenhando. Tá? E aqui eu tenho umas meia volta aqui, ó. Umas meia volta e vai ter uma legenda do lado. Tá? E eu tenho 4 quadradinhos aqui, ó. 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 4 quadradinhos, tá? E no lado tem uma legenda que diz que as setas, tá? Quando tem setas, eu tenho 2 regiões de setas. Aqui tem gente descendo e aqui tem gente indo para a esquerda. Essas 2 regiões aqui são andando em uma mesma direção, tá? Então, quando eu tenho setas assim ou assim, mesma direção, tá? Agora, quando eu tenho esta meia volta aqui, ó, eu tenho movimentando-se, movimentando sem deixar o local. Então, botar assim, sem deixar o local. Esse elipse aqui é as pessoas que estão paradas no evento. Paradas. E o quadrinho aqui, que eu botei pintadinho aqui, é o carro de som. Carro de som, tá? Bom, agora ele vai começar a me explicar. Então ele me diz que tem 4 pessoas por metro quadrado se elas estiverem andando na mesma direção. Onde é que tem na mesma direção? Aqui, ó, tem 4 pessoas, ó, 4 pessoas por metro quadrado? Por metro quadrado, 4 pessoas por metro quadrado. Aqui também eu tenho 4 pessoas por metro quadrado. Metro quadrado. Depois, 5 pessoas por metro quadrado se elas estiverem em movimento sem deixar o local, ó, sem deixar o local. Essa meia volta aqui eu tenho 5, nessa região eu tenho 5 pessoas por metro quadrado. Depois, 6 pessoas por metro quadrado se elas estiverem paradas. Ó, paradas é o oval, ó. Nessa região aqui eu tenho 6 pessoas por metro quadrado, tá? Ele vai me dando todas as informações. É feito, então, o cálculo do total de pessoas, considerando os diversos trechos. Claro que eu vou pegar ali a densidade e multiplicar por quantos metros quadrados tem naquela região, tá? E desconta-se daí 10.000 pessoas a cada carro de som fotografado. Pessoal, carro de som, esse quadrinho aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 carros de som. Se é 1.000 pessoas por cada carro de som, por quê? Porque o carro de som, ele ocupa um espaço que deveria ter 1.000 pessoas ali. Então, na realidade, carro de som, eu tenho 4 vezes 1.000, tá? Isto vai me dar, vou botar negativo, tá? Menos 4.000 pessoas, tá? Por quê? Porque onde tem o carro de som, não tem aquelas pessoas que eu estou considerando no cálculo da densidade, tá? Com essa metodologia, processam-se os cálculos para a estimativa do número de participantes na manifestação, cujo exposto geométrico é dado na figura a 3 trechos da via principal, M, N, N, O, P, e os trechos da via fluente principal, que é Q e R. Seguindo a metodologia descrita, o número estimado de pessoas presentes a essa manifestação foi de quanto? Bom, como tem número de pessoas por metro quadrado, eu vou fazer aqui, eu vou fazer nessa parte aqui e depois eu considero lá em cima. Essa primeira aqui, ó, quantos metros quadrados eu tenho? Eu tenho 100 metros aqui, 100 metros por 30. Quantas pessoas tem nesse quadrinho aqui? Então vamos lá na primeira. 30 vezes 100 vai me dar a área, metro quadrado, ó, 30 vezes 100, ó, 100 vezes 30. E se eu multiplicar por 4, vai me dar o número de pessoas que tem ali, vezes 4. Então aqui vai dar 4 vezes 3, dá 12, 12.000 pessoas. 12.000 pessoas. Na realidade não tem 12.000 pessoas, tem 11, tá? Porque tem um carro de som, só que eu vou descontar lá no final. Para não ficar, daqui a pouco eu esqueço o carro de som, tá? Mas seriam 11.000 pessoas. Tem 12.000 pessoas se o carro de som não estivesse ali, tá? Vou para o segundo trecho agora, tá? Aqui eu tenho 300 metros, mas continua 30 metros. Aqui é o pessoal que está parado aqui, ó. Quantas pessoas paradas eu tenho? 300 metros vezes 30, que é a área. 300 vezes 30 me dá a área. Só que nessa área, cada metro quadrado tem 6 pessoas. Multiplico por 6. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 6 dá 54.
Quantos zeros tem? 3 zeros. 54 mil pessoas paradas. Claro que não é 54 mil, seriam 52 mil, porque tem 2 carros de som naquela região. Mas vou descontar no final os carros de som, tá? Essa área agora aqui, tá? Que é essas voltinhas aqui, ó. Quanto é que tem aqui? Ela tem 200 metros, é bem grande, ó, 200 metros, e continua 30 metros de largura aqui da rua, né? Da avenida. Então vai dar 200 vezes 30. 200 vezes 30. Quantas pessoas por metro quadrado tem aqui, se movimentando no mesmo lugar, ó, sem deixar o lugar? Tem 5 pessoas por metro quadrado. Vamos multiplicar por 5. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5 dá 30. Com 3 zeros, 30 mil pessoas. Tem as 30 mil pessoas ali? Não, tem 30 mil pessoas, menos 1.000 que tem um carro de som. Mas vou descontar no final, tá? E agora tem mais essa parte de cima aqui, que tem 30 metros também, avenida, por 100 metros. 100 metros. Ó, é a última que eu vou fazer. E depois tem que descontar o carro de som. Então, eu vou ter aqui, ó, 30 vezes 100, 30 vezes 100 é a área. Vezes, quantas pessoas tem? 4 pessoas por metro quadrado. Então, vai ter 4 vezes 3, vai dar 12 mil pessoas. Tá? Então, a princípio, eu teria aqui 12 mil com 12, 12, 12, 24. 24 com 30, 54. 54 com 54, 108 mil pessoas. 108 mil pessoas. Tá? Essa é a resposta? Ainda não, porque eu tenho que diminuir 4 mil pessoas, porque tem 4 carros de som. Cada carro de som ocupa o espaço, né, de 1.000 pessoas. Então, o total vai ser 108 mil menos 4 mil pessoas, que é do carro de som. Carro de som. Então, agora vai dar 104 mil. 108 menos 4, 104 mil pessoas no evento. 104 mil pessoas no evento, a resposta é B de Brasil. Questão de número 28. Questão de número 28. A lei municipal para edificações de casas em lotes de uma cidade determina que seja obedecido os seguintes critérios. Afastamento mínimo de 4 metros da rua. A gente chama de recuo, né? Num terreno. Recuo, 4 metros de recuo. Afastamento mínimo de 1 metro da divisa com outro lote. Eu vou botar aqui com vizinhos. Vizinhos, só para a gente lembrar, 1 metro de distância, tá? A área total construída da casa entre 40% e 50% da área do lote. Então, vou botar assim, área construída entre 40% e 50%. Entre 40% e 50% do lote. Um construtor submeteu para aprovação na prefeitura dessa cidade uma planta com proposta para a construção de casas em seus 5 lotes. Cada lote tem área medindo 200 metros quadrados. Pessoal, se a área total do lote é 200 metros quadrados, a área construída eu já posso fazer um cálculo, ó, 200 vezes 40%, vou fazer direto, tá? Ó, 200 vezes 40%. Corta aqui, vai dar 80 metros quadrados, tá? É o mínimo da construção, não pode ser menos que 80. E no máximo eu posso construir 50%. 50% não precisa fazer o cálculo, que é a metade do lote. Se é de 200, 100 metros quadrados. Eu posso construir de 100 metros quadrados até 80, tá? A imagem apresenta um esquema sem escala, no qual está representados os lotes, as ruas e os afastamentos considerados nos projetos entre as casas e as divisas dos lotes. As medidas indicadas no esquema estão expressas em metros. Tá? Vamos para o desenho. Está aqui o desenho. Tá? Vamos lá, tem casa 1, casa 2, casa 3. Então, vou botar assim, ó, casa 1, casa 2, casa 3 e casa 4 e casa 5. E eu vou ir vendo os critérios, se eles vão passando. Primeiro, o recuo.
O recuo é a distância da frente da casa até a via, né? A via pública, que é a rua. Como a casa 1 tem 2 ruas, é uma casa de esquina, tem que ter 4 metros nos dois. Passou. Primeira, critério, recuo. Passou. Tá? Distância com os vizinhos, 1 metro. Também passou. Certo? Agora a área construída. Área construída. Como o terreno tem 20 por 10 e tem que ter esses recuos, a casa 1 ela vai ter essas dimensões. Vão acompanhando aí no material. 20 metros menos 5 tem 15. Por que é 15? Eu tirei 4 do recuo da rua com 1 lá do vizinho lá do outro lado. Aqui a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui 4 de recuo aqui e 1 dá 5. 5 menos 10 tem 5 metros, porque o terreno é 20 por 10. Esses valores que eu botei aqui já é descontado todos os recuos da volta da casa. 15 vezes 5, se fosse vezes 10 é 150, vai dar 75 metros quadrados. Pessoal, 75 metros quadrados, ó, não atingiu. A área construída tem que estar entre 80 e 100. Esse não vai ser aprovado, tá? Bom, vamos para a casa 2. Tem recuo para a rua de 4, fechou os recuos de 4. Fechou o recuo dos vizinhos, 1 metro para cada lado. Vamos ver que tamanho está a casa aqui desse cara aqui, do cara 2, tá? Tem 10 menos 2 tem 8. Tem 8 de largura a casa pela rua horizontal. Pelos vizinhos aqui, o que tem que descontar? 5. 20 menos 5 dá 15. 15 vezes 8. Vamos ver aqui. 15 vezes 8 dá 40, vai 4. 8 com 4 dá 12. 120 metros quadrados. Pessoal, o máximo de área construída é 100. Rodou ao contrário da casa anterior. Tá? A casa anterior tinha menos que 80 metros quadrados e essa aqui mais que 100 metros quadrados. Tá? Saiu dos 40% a 50% de área construída. Vamos para a casa número 3. Recuo na frente, 4 e 4, fechou. Tá? Ah, mas tem 4 lá no outro lado, não faz mal, não faz mal. Ah, ele é vizinho, deveria ser 1. Não, pode ser 4. Só que a casa vai ficar pequenininha, né? Então vamos ver aqui, ó, recuo das ruas fechou, 4 e 4, dos vizinhos no mínimo 1 fechou. Só que essa casa aqui ficou com 20 menos 8, ficou com 12, tem 12 aqui, e aqui ela tem menos 5, 10 menos 5 por 5, 12 vezes 5 dá 60 metros quadrados, é uma casa bem pequenininha, porque está cheio de recuo na volta. Então, não atingiu os 40%, está com menos de 40% do terreno, não fechou aqui os 80%. Vamos para a casa número 4. A casa número 4 está fora direto aqui, ó. Já foi eliminada pelo primeiro critério. Ó. Recuo de 4 metros. Em relação à rua tem recuo de 2 metros. Já está fora. Só pode ser a letra E, que é a última alternativa, que a gente tem aqui recuo de 4 metros, fechou. Recuo de 1 metro na volta dos vizinhos, fechou. E eu vou fazer a área, certo? Aqui pela rua na vertical, eu tenho 20 menos 2, tem 18 metros. 18 metros. E pelos vizinhos aqui, eu tenho 10 menos 5, 5. 18 vezes 5, 18 vezes 5, se fosse 10, daria 180. Vai dar 90, a metade, 90 metros quadrados. A resposta é letra E de Espanha. Beleza? Agora a questão de número 29. Questão de número 29. Azulejo designa peça de cerâmica vitrificada ou esmaltada usadas. Sobretudo no revestimento de paredes, a origem das técnicas de fabricação de azulejos é oriental, mas a sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos, que podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos. Azulejos no formato de octógonos regulares serão utilizados para cobrir um painel retangular conforme ilustrado na figura. Então tem octógonos aqui, tá? Eu vou fazer aqui um esboço, né, de um octógono. Quantos octógonos eu vou ter aqui? Vamos ver aqui, 2, 4, 8. Tá? Então aqui eu vou tentar fazer melhor aqui, um octógono aqui. 2, 3,
e 4. E eu vou repetir aqui embaixo aqui. Um esboço só, tá? Ficou bem feio. Tá aqui a parede, tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Pra gente começar a ver qual é o problema que nós temos aqui, ó. Tá? Então aqui são os octógonos. Tem 8 octógonos aqui. Entre os octógonos e a borda lateral desta área será necessária a colocação de 15 azulejos de outro formato para preencher os 15 espaços. Quem são os 15 espaços? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 espaços, tá? Uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos: triângulo, retângulo isósceles, triângulo equilátero e quadrado. Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desses painéis são em que formato? Pessoal, primeiro aqui, ó, eu tenho um triângulo, retângulo, isósceles. Triângulo, retângulo é aquele que tem 90 graus. Isósceles significa que esse lado aqui é congruente a esse, tá? A outra solução que eu tenho são triângulos equiláteros, que são os 3 lados congruentes, ó. O valor desse lado é o mesmo valor desse, que é o mesmo valor desse, e eles têm 60 graus nos ângulos internos. E por último nós temos quadrados, tá? Bom, o que acontece? A gente já vê aqui que eu tenho triângulos, ó. Triângulos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 triângulos eu vou precisar, tá? Só que esses triângulos, só em olhar na figura, eu observo que tem ângulo de 90 graus, tem ângulo de 90 graus, tem ângulo de 90 graus. Olha só, tá? Olha bem aqui, ó, como tem ângulo de 90 graus, tá? Quer tirar a dúvida? A gente vai tirar. Mas só em olhar, já tem ângulo de 90 graus, eu teria aqui o triângulo equilátero. Então precisaria de quantos? 2, 4, 5, 10, 12 triângulos equiláteros, tá? Se ficou em dúvida, tu faria isso aqui, ó. Se tivesse tempo na prova. Vou pegar um octógono aqui, ó, tá? E eu vou pegar aqui o ângulo externo do octógono, ó, o ângulo externo do octógono, ó, ângulo externo. Quanto vale o ângulo externo do octógono? 360, que é a soma dos ângulos externos de qualquer figura, né, regular, e eu vou dividir por 8. Ah, deu problema, 360 dividido por 8 vai dar 4. 4 vezes 8, 16, 32. Sobra 40, dá 45 graus. Olha só, aqui deu 45 graus, beleza? 45 graus. Bom, o que acontece? Se dá 45 graus o externo, ó, se eu prolongar aqui um externo, ó, dá 45. Aqui, como é espelhado, também tem 45, então aqui tem 90 graus. Se aqui tem 90 graus, aqui também tem 90 graus, porque aqui seguiria formando o quadrado. Já vi que aqui é quadrado, ó, que deu 45 graus. Então eu precisaria 1, 2, 3 quadrados e 3 quadrados. Tá? Não precisa das quantidades, tá? Ele só precisa saber que tipo de azulejo que eu vou ter. Então eu vou precisar de triângulo retângulo, que é o 1, e de quadrado, que é o 3. Então resposta a letra D, de Dinamarca. Questão de número 30, tá? Temos aqui, ó, o técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93 para no mínimo 1,99. Pessoal, então isso é a média da altura, tá? Eu vou chamar de H com uma barra. A média, botar o Ozinho inicial, a média inicial é de 1,93 e ele quer aumentar a média de altura dos atletas para uma média de 1,99. Para isso, o que tem que fazer? A gente tem que contratar gente mais alta, né, para o time. Então ele vai nos explicar agora. Isso é um tradicional, né? Ficar de olho nesse tipo de questão que cai bastante. Para tanto, dentre os 15 jogadores, é um time de basquete, tem os titulares reservas, que fazem parte da equipe, irá substituir 4 dos mais baixos de estatura. Tá? Então, do time original,
o inicial aqui, são 15 atletas. 15, tá aqui, número de atletas, não sei se vai continuar o mesmo, 15 atletas. Atletas. Tá? Vamos eliminar os 4 mais baixos. 1,78, 1,82, 1,84 e 1,86. Para isso, o técnico contratou um novo jogador de 2,02. Né? Então, ele vai eliminar 4. Vai contratar um de 2 metros e 0,2. E outros 3 jogadores que ele ainda precisa contratar, deve satisfazer a necessidade de aumentar a média de estatura da equipe. Então vai ter 3 jogadores que eu não sei a altura. Eu vou considerar que eles têm a mesma altura, que vai ser uma média da altura que quem eu tenho que contratar. Por exemplo, se eu achar a média de 2 metros, eu posso contratar um com 2,02 metros e um com 1,98 m. Daí vai ficar naquela média, tá? Então, 3 atletas com altura X para cair nessa média aqui, para continuar com os 15 atletas. Tá? Eu só estou lendo o enunciado. Outros 3 satisfazem a sua necessidade para aumentar a média da equipe. Ele fixará a média das estaturas para 3 jogadores que ainda precisam contratar, dentro dos critérios inicialmente estabelecidos. Qual deverá ser a média mínima da estatura em metros que ele deverá fixar para o grupo dos 3 jogadores que ainda irá contratar, tá? Como isso aqui é a média mínima, eu vou achar a média também mínima. Se der acima, não faz mal, o time fica mais alto, certo? Bom, vamos calcular a média. A gente sabe que a média é a soma de todas as alturas dos 15 atletas dividido por 15. Então, a minha média inicial de 1,93 vai ser a soma das alturas, botar a soma das alturas de todo mundo antes de dispensar os mais baixos. A soma inicial, dividido por 15, certo? Vou fazer 1,93 vezes 15, 1,93 vezes 15, 5 vezes 3 dá 15, vai 1, 45, 46, vai 4, 5 com 4 dá 9, 3, 9, 1, dá 5, dá 9, dá 18, vai 1, dá 2. Então, tinha aqui que a soma das alturas de todo mundo, quando eu multipliquei isso aqui, a soma das alturas de todo mundo deu 28,95 metros dos 15 atletas. Tá? Deu certo isso. Deu quase todo mundo com 2 metros de altura, quase 30 metros. Isso é a altura de todo mundo. Só que ele dispensou 4 atletas. Então, essa soma aqui é dos 15 atletas. Tá? Se eu mandar 4 embora, eu vou ficar com 11 atletas. Então, vou ter aqui a soma dos 11 que ficaram. Quanto é que é a soma dos 11 que ficaram? Eu vou somar quanto que eu vou tirar, somar tudo isso aqui, ó. Pessoal, olha só, que pepino para somar. Olha como é que eu vou fazer essa soma rápida aqui, ó. 1,82, sobrou 2 centímetros aqui, eu jogo para cima aqui, que é 1,78. Fica os dois com 1,80 m. Aqui dá 13,60. Ó, 1,80 mais 1,80, 13,60, porque eu tirei esse 2 e joguei lá pro 8 lá. Agora aqui esse 6 eu vou jogar para cá. Eu vou ficar com 1,90 mais 1,80. Vai dar 13,70. Ó, peguei esse 6 e joguei para cá, ficou 1,90 mais 1,80. 1,80 e 1,80, 13,60. Ficou 10 centímetros a mais, 13,70. Agora ficou mais fácil somar. 7 com 6 dá 13, vai 1, 6 e 1, 7. Pessoal, tinha 28,95 metros os 15 atletas. Eu mandei 4 embora, então diminuiu, ó, 28,95, diminuiu 7,30. 5, isso é a altura dos que ficaram. 5, 6, ó, 5, 6, 1, 21,65 metros é dos 11 atletas que ficaram. Agora a nova média, que é 1,99, ó, 1,99 é a soma da altura de todo mundo. Quanto é que é? 26,65. Pessoal, esse 26,65 é dos 11 atletas. Mas ele contratou mais um de 2,02. E mais 3 de X. X mais X mais X. 3 atletas de altura X mais 3X. Dividido por 15.
Bom, agora ali eu vou tirar o valor do meu x, tá? Agora eu vou tirar o valor do meu x. Esse 15 vai multiplicar 1,99. Vou fazer a conta aqui embaixo aqui. 1,99 vezes 15. 5 vezes 9, 45, vai 4. 45 de novo, 49, vai 4. 5 com 4 dá 9. 9, 9, 1. 5 dá 18, vai 1. 18, 19, vai 1, dá 2. 29,85. O 15 vezes 1, 99. Aqui eu vou... 0,2. Vai dar 7 no final. Ó, vai dar 7 no final. Aqui dá 6 e aqui dá 23. Mais 3x. Bom, eu vou passar esses 23,67 para cá. Vai ficar 29,85 menos 23,67 é igual a 3 vezes x. 29,85 menos 23,67, quanto é que vai dar aqui? 3 dá 8. Emprestou, ficou 7. Menos 6 dá 1. Aqui dá 6. 6,18 m vai ser a altura dos 3 atletas que eu tenho que contratar. Passo o 3 dividindo, x é igual a 6,18 dividido por 3. A altura média dos atletas que eu quero, a média da altura dos atletas que eu quero contratar vai ser 6 dividido por 3 dá 2, 18 por 3 dá 0,6. Então eu tenho que dispensar esses 4 jogadores de 1,78 m, 1,82 m, 84 e 86 e contratar jogadores que a média dos que eu vou contratar tem que dar 2,06 metros. 2,06 metros, a resposta é D, de Dinamarca. Aqui a gente fecha a segunda parte da resolução da prova de matemática do Enem de 2020.